Os tempos estão difíceis, não tá fácil para ninguém. O mundo está precisando muito de foco, organização, né? Esse é o nosso desafio, se manter concentrados para que esse tempo seja o mais saudável possível do ponto de vista de evitarmos a nossa contaminação e claro que o isolamento é o recomendado para o momento, mas também parte dessa saúde envolve a saúde mental, de conseguir se organizar. E nisso, os princípios de condicionamento do behaviorismo que vão acabar entrando em muitos aspectos da terapia cognitivo-comportamental estão muito presentes, né? A ideia de que para que a gente possa seguir motivado, seguir com uma estrutura, a gente vai moldando o nosso ambiente. Por exemplo, acordar, tomar um banho, sair da cama, tomar um café, botar uma roupa de sair, sentar numa mesa e não no sofá ou na cama, né? Todas essas coisas ajudam para diferenciar a ideia do que é o momento de trabalho, de foco e concentração, do que é o momento de relaxamento, descanso, que a gente está acostumado na maior parte das vezes na nossa casa, né? No nosso lar. E bom, estamos ainda nos adaptando, todo mundo está ainda entendendo como é que funcionam essas plataformas de vídeo, de edição, Blackboard, né? Tudo isso está muito novo ainda para os professores e alunos de tudo que é faculdade, tudo que é ambiente, e contamos com a colaboração, cooperação e paciência de vocês. Vamos dar continuidade então para nossa aula de terapia sexual, para a ideia de trabalhar com transtornos sexuais e com como a psicologia pode lidar com isso. Retomando então que o princípio é o modelo biográfico e profissional que o Félix Lopes Sanches menciona, que é um princípio que vai reconhecer que a gente tem que olhar o histórico de cada pessoa, o que a sexualidade significa para ela, o que está incomodando ela especificamente, em vez de tentar impor algum tipo de moralidade de certo e errado. A gente não trabalha com certo e errado. A gente presta atenção no que está fazendo o paciente sofrer, o que está incomodando ele, o que ele quer mudar. E isso vai sempre vir na base de muita pesquisa e muitas técnicas que surgiram a partir dessas pesquisas de eficácia. Lembrando que a sexualidade é uma coisa muito ampla, a gente não fala só de práticas sexuais, a gente está falando de uma coisa que envolve a autoestima, o gostar do próprio corpo, como é que tu te identifica em termos de gênero, em termos de orientação sexual, né? Tudo isso faz diferença. A nossa visão de sexualidade, a maneira que a sociedade encara a sexualidade vem com algumas expectativas quase que na base de regras, né? Então, a obrigatoriedade do desejo, a necessidade do orgasmo como sendo uma meta para o sexo, como uma coisa que tu não pode simplesmente transar por ter prazer, né? Isso tá meio que embutido a ideia de que, tá, mas gozou ou não gozou? Chegou a concluir o sexo? Se não concluiu, parece que é um problema. Nada contra a pessoa querer ter um clímax, querer ter um orgasmo, não é isso que a gente está falando, mas é interessante de problematizar isso com pacientes, né? A ideia de que tava, qual que é o critério de excelência de qualidade, porque pode ser que tenha algumas expectativas muito condicionadas por fatores externos. Uma pessoa, de repente, pode estar com a sua sexualidade normal, em termos de qualidade de vida, se ela não está procurando parceiros, não está buscando transar, está mais focado no seu trabalho, em outros lazeres, e de repente para ela tá tudo bem isso. Mas são os outros que ficam dizendo, tá, mas quando que tu vai namorar alguém? Quando que tu vai pegar alguém, etc. Então, de repente o sofrimento dela tem mais a ver com essa pressão externa do que algo interno que ela está lidando. Medicalização, então é um perigo o excesso de dependência de medicação. Nada contra pessoas procurarem medicações, porque de fato
é sempre importante fazer uma análise orgânica do que está acontecendo, né? Em geral, as pessoas procuram um médico primeiro para ver se está tudo ok desse ponto de vista, do ponto de vista endócrino, do ponto de vista, né, de hormônios. Não adianta a gente falar de um problema psicológico se além disso, se a disfunção erétil, por exemplo, é melhor explicada por um problema hormonal, um problema na glândula, enfim. Outro perigo da sexualidade atual é a banalização, a ideia de que o sexo está por tudo, tudo é. O sexo é qualquer coisa, né? A ideia, a comercialização do sexo, as propagandas, os nudes, os tipos de filme de pornô, etc. Tudo isso pode ser uma coisa que vem atrapalhar em termos de como a gente lida com a sexualidade, é um risco. E a dupla moral é a concepção machista que afeta todo mundo, né? Mulheres vão ser afetadas pela, pelo preconceito de que se elas transam demais, elas vão receber um determinado tipo de xingamento. Se elas não transam de menos, elas recebem outro tipo de xingamento. Se elas se mostram interessadas e mais proativas no processo de buscar sexo, vai ser mal vista. Mas se elas ficarem fugindo também, assim como os homens também vão acabar sofrendo de alguma forma se a pressão tiver associada a né, aquela coisa mais tóxica de que tu tem que ser o pegador e tem que estar mandando ver, tem que ter número, quantidade melhor do que qualidade, o, ou a duração, ou o tamanho do pênis, ou enfim. Mas em geral, nessa troca quem acaba sofrendo muito mais são as mulheres, né? Vocês sabem bem disso. Mas são coisas que vão afetar a terapia sexual, vão afetar as pessoas que estão chegando com muita ansiedade, com algo que elas estão lidando com essa pressão. E nisso, os modelos de relacionamento sexual que temos, ele é muito masculino e falocrático, as definições de sexo em muitos dicionários estão relacionadas a quando ocorre uma penetração. Isso é bem heteronormativo também, né? Porque isso quer dizer que se duas mulheres não fizerem penetração, daí não é sexo, mas duas mulheres podem transar, assim como homens podem transar com mulheres ou com outros homens sem envolver uh, o pênis, sem envolver penetração, enfim, tem muitas formas de explorar prazeres, explorar o corpo. E o nosso modelo de relacionamento sexual é muito genitalizado, ele é muito reducionista a vagina e pênis, né? E em alguns casos até ele é produtivista no que diz respeito a pensar que é só para reprodução ou para chegar numa meta, né, que é o orgasmo. Marginalizador no sentido de excluir pessoas que não são os típicos homens e mulheres bonitões, sarados, né, com um determinado tipo de corpo. A sexualidade, do jeito que ela é marketeada, do jeito que a gente vê relatos, ela, por exemplo, não vai contemplar como é que idosos transam, se transam, pessoas com deficiências físicas, cadeirantes, pessoas com deficiências mentais, pessoas autistas, pessoas com síndrome de Down. Como é que é a sexualidade dessas pessoas, né? E a tendência é que os modelos de relacionamento sexual não vão abranger isso. Pessoas obesas, enfim. Né? E todo mundo merece prazer, todo mundo merece ter boas instruções de como podem ter prazer, de como podem explorar o corpo. E é muito preocupante que isso seja excluído, né? Afinal, a gente está falando de um direito humano. Inclusive, isso pode ser trazido à discussão de presidiários, pessoas em regime carcerário, e eu não estou falando do regime atual aí do isolamento que estamos, mas pessoas presas, quando fazem pesquisas de o que acontece quando elas têm uma vida sexual
ativa e permitida através de visitas. As pesquisas apontam de que a qualidade de vida é maior, os índices de agressividade baixam, etc. Então, a gente está falando de um direito humano, né? Claro que tem toda uma delicadeza de como e em que condições poder promover isso, mas é algo a ser discutido, refletido. Definição de resposta sexual. Ela vai ter uma base biológica, mas ela é vivenciada sempre num contexto que é intrapessoal, porque a gente lida com o nosso repertório, nossa bagagem da sexualidade que a gente já traz desde a infância. Ele é interpessoal porque as pessoas nos afetam, e ele é sempre cultural, ele sempre pertence a uma lógica daquela tribo, daquela região, daquela sociedade. Isso vai influenciar, vai variar bastante, dependendo do lugar do mundo que tu está falando. E, né, tem sempre, além das questões biológicas, as questões socioculturais e o que nos traz aqui principalmente, que é o psicológico. Aqui, essa parte diz respeito às etapas da sexualidade. Não se preocupem com entender isso aqui. O que importa é que a gente tem que ter uma noção de qual que é o momento que a pessoa está tendo dificuldade. É durante o, o que vem antes do sexo, é no momento de ter interesse, de ter desejo, é depois que ela já está excitada, é a dificuldade de ter um orgasmo, é a dificuldade de ter uma resolução desse orgasmo. O que eu quero dizer com isso? Em geral, são os casos de pessoas que depois de ejacularem, gozarem, não conseguem sair desse momento, né? Uma ereção que não se perde começa a ser uma coisa muito dolorosa, porque ela, enfim, em função do estresse, do sangue, da pressão, é preciso se desfazer da ereção, né? Naturalmente. Quem tem essa dificuldade tem um problema na resolução, ou como Ellis chamaria, na detumescência. Bom, vamos aos transtornos sexuais. Disfunções sexuais, elas vão se caracterizar por perturbação na capacidade de responder sexualmente ou de experimentar prazer sexual. No caso das disfunções masculinas, o DSM vai relatar a ejaculação precoce, transtorno erétil, transtorno desejo hipoativo, ejaculação retardada. Então, quem está ejaculando antes do que gostaria, quem não consegue ter a ereção como desejaria, pelo tempo que desejaria, pelo menos, ou não consegue de nenhum jeito. Quem gostaria de ter mais desejo e não o tem, está hipoativo e não sabe por quê. Ou uma ejaculação retardada demora muito para o homem ejacular. Repare que todas essas disfunções têm em comum um sofrimento significativo, vai aparecer lá, se vocês entrarem nos critérios específicos dessas disfunções, vai aparecer que não é melhor explicado por uma questão médica, né? A pessoa não está sobre uma medicação que influenciaria nisso ou não está sob efeito de outras substâncias tóxicas, drogas, e ela tem um sofrimento significativo. Porque, em tese, alguém tem um transtorno hipoativo, não está querendo transar, não necessariamente é um problema. Mas se ele nos procurou porque isso está incomodando, aí estamos falando de um transtorno. Assim como uma ejaculação que demora muito para vir, tem gente que não tem problema com isso, e tem gente que isso é difícil. O que é ejaculação precoce, transtorno erétil, ejaculação retardada? Todos esses itens têm em comum, tanto nas disfunções masculinas quanto nas femininas. Ansiedade de performance, medo de não conseguir estar desempenhando o sexo de determinada forma, ter um desconforto, estar desagradado com um determinado tipo de excelência de sexo. E isso é algo que sempre vale a pena a gente problematizar com o paciente, se ele está com expectativas demasiadas, né? Se ele acha que tem que ser o garanhão que dura horas, se ele acha que tem que estar dando orgasmos múltiplos para o seu parceiro ou parceira, enfim,
Todas essas coisas a gente tem que avaliar qual que é a expectativa da pessoa. E uma coisa que vai fazer com que muitas das técnicas para lidar com isso sejam muito cognitivas é o aspecto da atenção, da capacidade de viver o momento. Né? Uma pessoa com transtorno erétil ou com uma ejaculação retardada possivelmente não está curtindo o que está acontecendo, está de repente com a cabeça em outro lugar. Se está pensando na lista do supermercado, se está pensando, será que ela me acha gordo? Será que ele me acha será que ele percebeu o meu mau hálito? Será que essa cama faz barulho demais? Será que o vizinho está ouvindo? Essas coisas em paralelas que não são prazerosas, que não são pensamentos que contribuem para a curtição do momento, para poder se conectar com a sua sexualidade, todas elas vão atrapalhar, todas elas podem gerar algum dessas consequências, dessas disfunções, né? Então, exercícios que envolvam atenção vão influenciar. Assim como os femininos, que aparecem no DSM ali, o transtorno do orgasmo feminino, antes chamado de anorgasmia, ou seja, ela não conseguir ter o orgasmo, o desejo hipoativo, o transtorno do interesse e excitação sexual, e o transtorno da dor genitopélvica barra penetração, que é uma dor que não é explicada por questões físicas. A pessoa vai num ginecologista e vai constatar que ela não tem nenhum problema do ponto de vista físico. No entanto, ela tem muita dor. É uma dor que vem associada a um medo. De alguma forma, ela constrói que transar, ser penetrada, né, o vaginismo especificamente tem a ver com a penetração. O transtorno da dor genitopélvica tem a ver com a penetração. Há um pavor de que aquela penetração vai ser muito dolorosa e em função desse pavor, o efeito é o contrário do relaxamento. Frente a esse medo vai ocorrer uma tensão que vai deixar a vagina mais enrijecida, vai deixar ela menos lubrificada e vai sim proporcionar que seja muito dolorido. Só que isso tudo tem uma conotação bem psicológica, que a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente entrar nas técnicas específicas para lidar com isso. Mas repare que, de novo, temos uma questão de ansiedade de performance e uma questão de atenção. O transtorno do orgasmo feminino, a pessoa que não está tendo prazer, ela possivelmente não está sabendo comunicar o que ela gosta, como que ela gosta, onde que ela quer ser tocada. Ela possivelmente não está presente no momento e está pensando em outras obrigações, em responsabilidades, temores, ou está focando nessa questão da autoestima, será que meu corpo está legal? Uma pessoa com uma dificuldade de ter interesse sexual também pode ter um grande receio de começar a transar, de se botar em situações sexuais, em função de não achar que vai dar conta, de não saber o que fazer, né? São inseguranças na base da falta de conhecimento, da falta de experiência, e que vão acabar requisitando que, para lidar com esse medo de performance e ansiedade, tu vai ter que se expor, né? Todos eles envolvem se permitir transar e se botar nessas situações sexuais, que em alguns casos podem ser sozinhos, né? A pessoa pode estar com dor até para se masturbar e o foco não ser com um parceiro ou parceira, mas as técnicas vão envolver alguma questão comportamental muito parecida com as técnicas de fobia, porque fobia, medo, ansiedade, tudo a ver, né? Mas já vamos chegar lá. Coisas que a gente precisa diferenciar quando a gente está analisando essas disfunções sexuais. Ao longo da vida ou adquirido? Ao longo da vida quer dizer a pessoa sempre teve isso, sempre foi um problema para ela, ou ela passou a ter isso
frente a uma situação específica. Isso faz muita diferença. O homem sempre teve essa disfunção ou passou a ter no momento depois de ter filhos, ou depois de casar, ou depois de se mudar? Ela sempre teve dores ou passou a ter dores depois que, não sei, imaginem situações aí, ganhou peso ou passou a trabalhar, a ter 2 empregos em vez de um, né? São coisas que podem nos fazer problematizar se foi uma coisa orgânica que já iria se desenvolver de qualquer forma ou se é uma coisa que surgiu frente a uma reação à situação atual. Que nos leva à próxima pergunta, que é generalizado ou situacional? Generalizado se aplica em todas as circunstâncias, situacional num momento específico, né? O, ele, ele sempre tem uma dificuldade de transar com todas as mulheres ou só com a esposa dele, porque quando ele transa com a amante não tem problema. Essa é uma clássica que aparece em consultório há mais de 50 anos. Né? Na hora de se masturbar, a pessoa consegue ter uma reação, consegue ter orgasmo, mas na hora de transar com outra pessoa não. Então a gente sabe mais uma diferenciação entre orgânico e psicológico, porque o orgânico a gente já viu que funciona, ele consegue ter ereção, ou ela consegue lubrificar, ou consegue ter orgasmo, mas é naquela situação que a pessoa trava, então é situacional. E primária e secundária, leve, moderado e grave, vocês imaginam, né? Que é como é que a gente diferencia em função do tipo de dor ou da frequência. E primária e secundária vai ser uma diferenciação se aquilo é o problema ou é uma consequência de um outro problema. A pessoa foi demitida e está com o humor lá embaixo. E em função disso está tendo dificuldades sexuais. Bom, secundário, né? Porque tem a ver com como ela está lidando com a autoestima, com o emprego. Então, muito importante para a gente diferenciar. E aí a gente pode fazer uma tabela aqui, ó, orgânico, psicológico. Então, quando começou a aparição, se é orgânico, vai vir gradualmente. A aparição vai se manifestar em todas as circunstâncias, mas se é psicológico, em apenas algumas. Se é orgânico, vai ser constante aquele problema. Psicológico, às vezes vai dar certo, às vezes não vai. Se é orgânico, a ereção extracoital na masturbação não vai ser viável. Ou a lubrificação fora do sexo não vai ser viável. Mas, se é psicológico, podemos ter problemas. A ereção extracoital vai ser rígida, né? Problemas psicossociais, problemas de casal. Então, se o casal está brigando e isso está influenciando a capacidade de ter prazer sexual, é claro que isso é psicológico, não vai ser orgânico. Até podem ter problemas orgânicos, mas eles vão ser secundários. Então, voltando aqui, a gente tem que avaliar a relação com o parceiro. Se a pessoa tem um parceiro fixo, como é que está o parceiro, como é que está a comunicação, né? Como é que está a discrepância de desejo entre os dois? Será que um quer muito mais do que o outro? Será que o que quer menos está disposto a flexibilizar isso pelo bem do casal? Será que alguém está com baixa autoestima? Será que alguém tem um histórico de abuso físico, emocional? Tudo isso a gente tem que avaliar. Comorbidades, estressores, a pessoa está passando por alguma coisa, uma questão médica ou psicológica. Tem alguma questão cultural, tipo inibição de uma culpa por estar transando sem estar casado, uma culpa por estar transando e saber que se alguém soubesse que a pessoa é de determinada orientação sexual ou que está fazendo um determinado comportamento sexual que seria mal visto, será que a pessoa lida bem com isso, né? Isso tem tudo a ver com os preconceitos associados a
explorar sexo anal, tudo que diz respeito a ânus é sempre pode ser um grande tabu para muita gente, né? E outros tipos de prazeres, outros tipos de objetos e brinquedos, etc. E dependendo do que está sendo usado, isso pode trazer um medo, uma ansiedade de quem que vai descobrir. O contexto que a pessoa transa faz muita diferença, né? Imagina tu transar numa casa que tem 10 pessoas, e tu tá sempre preocupado quem é que vai ouvir, quem é que vai entrar no quarto, etc. Né? Uma pessoa que só pode transar fora de casa, porque ela tem, porque quem transa, porque se ela transasse em casa, os pais iriam tolir muito bom, mas esse fora de casa é um ambiente seguro, é um ambiente que ela sente à vontade, porque senão isso vai influenciar no prazer, no bem-estar, né? Aqui a demanda de execução de resposta de uma ereção normal. Então, a pessoa teria uma percepção de controle, uma atenção centrada nessas sensações eróticas, uma excitação que ia vir, ela ia aumentar a atenção, essa excitação, o abandono ali no sentido de conseguir relaxar também, né? De se desprender. E no momento que vai aumentando a tensão ao erótico, vai acabar tendo uma, uma resolução gostosa, uma sensação de bem-estar. Enquanto que uma demanda disfuncional seria a percepção de falta de controle. Não sei o que está acontecendo com o meu corpo, não sei por que eu estou tremendo, não sei por que eu não estou tendo a ereção que eu gostaria, né? As atenções ficam mais na consequência pública do que está acontecendo, focar muito no que os outros estão fazendo, o que está acontecendo ao teu redor e não na execução da situação. E com isso vai ter um aumento da ansiedade somática, tu vai suar mais ou tu vai perder a ereção, tu vai perder a lubrificação, o teu corpo vai responder ao fato de que tu tá com medo. E óbvio que isso vai aumentar as consequências da execução e vai provavelmente ter uma sensação de que uma associação de que aquilo é desagradável e sendo desagradável tu vai evitar isso no futuro. Como qualquer coisa traumática, coisa que a gente faz e não gosta muito, a gente vai começar a contemplar não fazer mais. Isso pode ser uma pena para alguém. Alguém pode lamentar muito que não consegue mais, não tem mais vontade de passar por aquilo, mas porque associou que aquilo vai ter que ser daquele jeito com aquela dificuldade. Vamos falar de transtornos parafílicos? Primeiro, a palavra parafilia, se a gente olhar a etimologia dela, ela não quer dizer nada demais. É filia em termos de tara, né, daquilo que tu gosta muito, uma certa obsessão talvez, paralela. Então, qualquer coisa paralela. Se uma pessoa gosta de transar ouvindo o hino do Brasil, a gente pode chamar isso de uma parafilia porque não é uma coisa muito frequente em termos de comportamento sexual. Mas, quando a gente vê o termo transtornos parafílicos especificamente, bom, aí a gente está falando de um transtorno, uma coisa que traz um sofrimento significativo para alguém. Para alguém ou para outras pessoas. Também isso vai entrar como critério. E o que a gente tem aqui entre os que estão listados? Transtorno voyeurista, aquele que tem o prazer olhando o outro transar sem autorização, ou sem saber que está sendo observado, né? Que também é a mesma coisa que não dar autorização. Exibicionista, o se mostrar para o outro sem que o outro peça que isso ocorra, de novo, sem autorização. Frotteuterista é o que se roçar em outra pessoa que não está gostando daquilo, né? O clássico inadequado do ônibus. Masoquismo, que gosta de sofrer, de apanhar, de ser machucado, principalmente se o outro tiver um desconforto com isso. Sadismo, que gosta de machucar o outro.
Tem uma frase clássica que é o par perfeito para o masoquista é o sádico. Isso não é verdade, porque um pré-requisito para o sádico ter o prazer que ele tem é que o outro não esteja consentindo com aquilo, que ele esteja desconfortável com aquela dor, que aquela dor não seja prazerosa. Né? Se a pessoa apreciar aquilo, já não tem mais a sensação de transgressão, de controle e de sadismo que tanto excita a pessoa que tem o transtorno sádico. O pedófilo sempre vai envolver o não consentimento, né? Porque uma criança não é capaz de consentir obrigatoriamente. Então isso já está previsto no que diz respeito ao transtorno pedofílico. O transtorno transvéstico já saiu, então nem gosto muito de falar dele porque dá uma vergonha ele ainda estar no DSM-5, mas já sabemos que nas próximas edições não vai mais estar ali. A CID nova já removeu, mas que tinha a ver com pessoas trans. E transtorno parafílico não especificado é o item em que entrariam todos os outros tipos de parafilia, né? Desde da cropofilia, que envolve fezes, e a lista é longa aí. O que a gente está vendo em comum entre esses transtornos, tá? Primeiro, causa um sofrimento significativo. Importantíssimo. Se a pessoa tem uma tara e está bem com isso e não está machucando ninguém, quem somos nós para julgar? Segundo, quase todos eles envolvem o não consentimento. Alguém não estar de acordo com aquilo, né? Que tem muito a ver com essa cultura de estupro, com essa cultura do eu quero e eu tenho direito e eu vou forçar a pessoa a fazer a coisa do meu jeito. E então, para lidar com esses transtornos parafílicos, uma sensibilização, um processo de tentar desenvolver empatia é um desafio. É muito difícil fazer, principalmente com o pedofílico. Os, os índices de efetividade desse tipo de terapia são baixos, no caso do pedofílico, mas essa questão do consentimento é fundamental. E são baixos por quê? Porque uma das bases para qualquer tipo de terapia é a pessoa estar motivada a mudar, né? E a maioria dos casos a pessoa procura porque foi forçada por algum órgão governamental, pela polícia, pela prisão, que ela tem que se tratar como parte da pena, por exemplo. É raro uma pessoa procurar ajuda para isso em função do enorme estereótipo, do enorme estigma que está associado a isso, né? Gera muita repulsa. Falando em repulsa, então lembrado que a gente falou na nossa aula de, de TCC básica, de trabalhar a relação terapêutica e de reconhecer o que tu é capaz de lidar com. Né? Se algum desses transtornos parafílicos for muito repulsivo, muito difícil para o terapeuta conseguir se engajar, se importar com a pessoa, tem que estar atento a isso. Então, coisas que se aplicam são intensos e persistentes. Não pode ter sido uma fase, não pode ter sido uma coisa que a pessoa fez uma que outra vez. Tem que fazer parte da vida sexual dela de uma forma persistente, de longo prazo. Tem que causar um sofrimento significativo ou comprometimento do funcionamento social, ocupacional ou de outras áreas importantes. Então, vamos pensar que se a pessoa sempre está se masturbando no trabalho, isso está atrapalhando ela, né? Obrigatoriamente ela está perdendo produtividade, está botando em risco o ganha-pão dela. Uh, Possivelmente vai prejudicar a capacidade de intimidade afetiva que a pessoa tem com outros, né? Se os namorados ou namoradas da pessoa não gostam daquilo que a pessoa faz, acham muito esquisito, acham que perde a graça estar com uma pessoa porque ela só quer saber daquilo, que também tem a ver com a capacidade de diversificar o teu repertório sexual. Se a pessoa só tem prazer de um jeito muito específico,
Isso pode ser cansativo para o parceiro, mas também pode ser ruim para a própria pessoa. Então, pode ser que uma das metas terapêuticas seja diversificar, seja experimentar outras coisas que deem prazer. Até para a pessoa talvez não lidar com tanta vergonha, poder ser mais fácil de lidar com a sociedade. Bom, terapia sexual. Um pênis ereto e uma vagina úmida por si só não fazem sozinhos uma relação sólida. Essa é uma piadinha fazendo um trocadilho com uma frase clássica para mostrar que sexo não é só transar. Então, terapia sexual tem toda uma questão psicológica de qual é a abordagem que está sendo dada para esse sexo, para essa vida sexual e como que tu está lidando com os sentimentos, expectativas, para poder desfrutar de uma qualidade de vida sexual positiva. Quem que pode se beneficiar disso? Todo mundo, porque todo mundo a ser sexuado. Isso vale para idosos, para adolescentes, para todo mundo. A pessoa quer melhorar sua vida sexual, está trazendo problemas, tem motivações, podemos tratar. Podemos tratar transtornos sexuais, disfunções sexuais, parafilias, aceitação sexual. Alguém pode estar passando por um processo de redesignação, de se identificar como trans, ou querendo aceitar a sua orientação com receio do preconceito. Isso pode ser muito rico numa terapia sexual. A pessoa pode ter dúvidas em relação a, tá, mas se eu sempre transei com mulheres e quiser transar com cara, ou sempre transei com caras e quer transar com mulher, como é que é o processo, né? A pessoa pode ter dúvida em relação a como fazer para não doer, como fazer para, tipo assim, tudo que é detalhe sexual, que é muito difícil de perguntar para amigos e familiares, né? Em função de ser tão tabu, em função da nossa educação sexual precária. E isso é muito bom trabalhar isso. Afinal de contas, o pornô ele é um grande desserviço para a nossa educação sexual, né? E a grandíssima maioria das pessoas tem suas referências sexuais baseadas no pornô. É como a maioria dos adolescentes aprendem e mantém aquele aprendizado. Só que o pornô ele é muito limitado em vários aspectos, né? Ele é limitado porque, primeiro, que são pessoas que tendem a ter corpos muito excêntricos, tamanhos muito grandes, tanto em relação a peitos e pênises, etc., ou corpos muito atléticos, e aí a referência da pessoa, eu tenho que ser assim, ou meu parceiro, minha parceira tem que ser assim. Quando as pessoas na vida real não são assim, pode gerar uma grande frustração, pode gerar uma grande vergonha, pode ser difícil. Isso é um problema. O roteiro também, do fato de que os filmes tendem a não falar de, uma conexão entre pessoas, né? Já vai lá o encanador transar com a dona de casa e quanto que isso representa a maioria das situações sexuais que a pessoa tem, né? A gente não está falando de uma conexão. Muitas vezes tem um aspecto mais ligado ao estupro, ao usar outra pessoa, né? Tratar o corpo do outro como um objeto e não uma relação olho no olho, de se beijar, de se preocupar se tá bom assim, se tá gostando, o que que tu quer agora, né? São vários problemas que a educação pornográfica acaba tendo. Duração, né? Que é outra coisa que tumulta muito a cabeça de jovens, homens principalmente. Terapia sexual também vai acabar lidando com dificuldades relacionais, a comunicação do casal, porque pode ser que isso seja a base do problema. E enfermidades crônicas, alterações corporais podem ser tratadas também. Aprender técnicas de controle pode ser um dos nossos objetivos. Ganhar confiança, diminuir a ansiedade de execução, fundamental. Modificar a rigidez de repertório vai aparecer, que vai acabar melhorando a intimidade. Então, propiciar condições para que um casal
se fique bem juntos, possam se expor mais, aceitar a vulnerabilidade, ou mesmo se não for um casal, mas que a pessoa possa fazer isso com seus parceiros. Resolver outros problemas interpessoais pode ser um nosso objetivo, melhorar a comunicação, pensamentos negativos, né, que estão super associados à ansiedade de execução. Pode ser individual ou pode ser com parcerias. O índice de aproveitamento, de eficiência com pessoas que têm parceiro fixo é muito maior. Quando tu pode trazer uma pessoa, né, seja para lidar com o problema do casal, ou mesmo que só um dos dois tenha problema, mas chamar o outro como um aliado vai ser muito útil. Olha só, vamos reconhecer aqui que ele está passando por essa dificuldade. Então, eu vou contar com a tua colaboração. Acho que não vai ser do dia para a noite que ele vai lidar com isso. Tu tem que cuidar algumas coisas que tu fala que podem prejudicar a autoestima dele ou dela, né? Trazer essa pessoa como um aliado para poder implementar essas estratégias comportamentais. Porque tem uma relação forte entre causa e consequência, né? Vamos pensar nos princípios behavioristas. Se uma pessoa tem uma disfunção erétil, o cara broxou, e ela imediatamente depois disso interrompeu o sexo e diz: ah tá, então se não vai rolar, vou voltar lá para ver a minha série na sala. Vou voltar a fazer outra coisa que eu estava fazendo. Vai ter um condicionamento de que broxar implica em encerrar o sexo. E se ele não quer encerrar o sexo, ele está curtindo o sexo, para ele é importante seguir o sexo, mas ele sabe que caso ele não consiga manter a ereção, vai ter essa consequência, o que aumenta nele? O medo. Ele está com muito mais medo do resultado, porque o resultado é mais prejudicial, porque se ele tem uma disfunção, vai acabar o sexo. E aí o que acontece quando ele tem mais medo? Mais nervosismo, mais ele brocha. Brochar tem inclusive um termo que não se usa mais. Impotência, então, nem se fala pela carga negativa que tem, né? Não te evita. Mas olha como, então, educar ele e ela, ou eles, na hora de falar sobre essas coisas, sobre o comportamento, sobre ter mais flexibilidade. Ó, não tá dando, mas vamos diversificar, vamos fazer outras coisas aqui para manter a magia no ar, né? E isso é muito mais fácil com parcerias sexuais fixas. Não que não dê para fazer terapia sexual com alguém que está solteiro, que tem parceiros múltiplos, variados pela noite aí. Mas é mais difícil. Até porque é natural que quando tu vai te expor pela primeira vez a alguém, tu tenha muitos mais receios, né? Tu se sinta mais vulnerável. É super normal isso. Bom, o que a gente tem que avaliar quando a pessoa chega? Dados sociodemográficos, com quem que ela mora, qual é a profissão, como é que é a rotina dela, se está casado ou não está. Antecedentes médicos, a pessoa já teve alguma dificuldade, já fez cirurgias, já foi diagnosticado com alguma coisa. Problemática atual, então o que traz ela aqui, como é que foi as últimas relações sexuais dela, os hábitos sexuais, como que sempre foi a tua vida sexual, como que ela está agora, mudou muito, o que é muito para ti, vai ter alguém que vai dizer, olha, a gente transa muito pouco, só uma vez por dia. Eu inclusive já ouvi o paciente dizer, eu acho que eu me masturbo demais, assim, umas 2, 3 vezes por semana. Fiquei, cara, de onde é que tu tirou essa crença que é demais? Que culpa toda essa que tu tá carregando? Vamos combinar que tu tá muito dentro da média, na verdade, um pouco abaixo da média. Tá tudo tranquilo. Aspectos cognitivos, ao que a pessoa atribui o problema, se ela já tem uma hipótese do que está tumultuando a sexualidade dela. O que ela acha que o parceiro pensa, qual é a opinião que a pessoa que está junto nessa batalha, como é que tá lidando? É uma parceria ou alguém que tá bem decepcionado, tá quase deixando ela, tá quase deixando ele? Pode ser que a situação do casal esteja bem fragilizada. Quais são as expectativas em termos do que ela espera de desempenho sexual? O que é o padrão de desempenho sexual?
a histórica da pessoa, né? O retrospecto que a pessoa teve em termos de se experimentar, de quais foram suas, como é que foi a sua primeira vez, que a gente pode às vezes achar uns traumas, coisas que foram bem difíceis da pessoa lidar e que ela ainda está carregando. E o mesmo vale para traumas em relação ao histórico familiar, como é que era sexo era falado na mesa de jantar, qual foi teve aquele momento que o pai ensinou de onde é que vem os bebês, e alguém ensinou a usar camisinha, como é que é isso? Acontecimentos vitais são coisas em geral que possam acontecer na vida da pessoa, se ela de repente mudou de cidade, mudou de emprego, coisas que podem ter alguma influência no bem-estar geral. Educação sexual, a pessoa foi educada ou educastrada, né? Muitos tabus. Quanto que ela sabe? Ela está disposta a aprender mais? Ela está disposta a falar sobre sexo com mais leveza? O relacionamento, como é que está a comunicação? Como que aproveitam o tempo livre? Agora vamos falar de umas técnicas específicas. Técnicas específicas. Parada rank é bem parecido com o que parece. A pessoa está se masturbando, de repente para. Retoma, para, retoma. Qual que é a função disso? Se a pessoa acredita que depois que ela tiver uma disfunção erétil, ela não vai mais conseguir ter, ela está consolidando isso na cabeça dela de que ela é incapaz, de que ela tem essa dificuldade, de que é um problema irreversível. Se ela fizer um treino sozinho, no momento que ela está confortável com a situação, que ele está calmo e ele está se masturbando, com ou sem o auxílio de algum estímulo, vendo algum filme, sei lá. Mas ele está lá se masturbando e de repente ele para de se masturbar e relaxa e perde a ereção, mas ele volta a se masturbar, volta a se estimular e volta a ter, ele vai aprendendo por uma questão de evidências de exposição às situações de que aquilo é reversível, de que aquilo pode voltar a existir, ele se sente mais no controle do corpo dele. Squeeze, o vamos ver aqui. A parada ranking, inclusive, foi criada, eu acho muito irônico o fato de que o nome do autor seja Seaman, né? Mas, e é uma técnica antiga, muito, e muito eficaz. E essa lógica, ela é a mesma lógica que se aplica a fobias, e a sempre que a gente está se expondo a uma coisa, né? Quanto mais a gente se expor àquilo que a gente mais teme que vai acontecer, e a gente vê que quando acontece não é tão problemático quanto a gente imaginava, a gente diminui o medo daquilo acontecer e, consequentemente, a gente lida com muito mais fluidez. É parecido com quando a gente se. Uma pessoa, sei lá, que tem medo de avião, se ela andar de avião, andar de avião, andar de avião, andar de avião, uma hora ela vai ver que até então nunca aconteceu nada com ela. Palhaços, enfim, várias fobias, cachorro, cobra, qualquer coisa, dá pra depois de tu se expor várias vezes àquilo, tu ter menos medo. E não é diferente em relação a perder a ereção. A, o squeeze. Squeeze é uma técnica de aperto em que o pênis é apertado antes da ejaculação, de forma que se a pessoa conseguir controlar onde que é o ponto de não retorno dela, o ponto em que depois daquilo, não interessa o que ela fizer, ela vai gozar de qualquer forma, ela vai sentir que ela vai aprender quanto que ela consegue se excitar até ejacular. Então, vai até aqui, não, vou parar agora. Vou apertar, que apertar ajuda. O principal disso não é que ela depois, quando a pessoa estiver transando, ele vai se apertar, mas que ele vai com isso descobrindo quanto que ele está se excitando. E se ele está se excitando precocemente, de forma que incomoda, ele não quer estar tão excitado tão cedo na relação, ele quando
vê os sinais de que ele está ficando perto de ejacular. Se ele não quer ejacular, ele pode fazer algo a respeito disso. Ele pode mudar para uma outra posição que não seja tão sensível assim. Ele pode mudar até no que ele está focando, né? Pensar em outras coisas, focar outras coisas. Enfim, ele vai tendo um controle maior do que está acontecendo com ele. Erotização não genital. Isso é muito comum em terapia de casal, em que a gente está lá percebendo que o casal transa sempre de um mesmo jeito, de um jeito muito robótico, que é, sei lá, fazer um pouco de preliminares e aí vai direto pro bem pouco e vai direto para a penetração. E isso pode não estar sendo satisfatório. Inclusive, preliminar é um termo que está em desuso porque ele é meio coitocêntrico, né? De novo a questão, pessoas que não são, não lidam com penetração, não gostam disso, o que elas estão fazendo não é sexo, tudo é sexo de certa forma, né? Todo o processo, exagerando um pouco assim, o sexo começa lá durante o jantar. Se a pessoa foi, um foi generoso de lavar a louça, o outro foi generoso de cozinhar, enfim, de propor uma gentileza. Se a pessoa já estava sendo meio desagradável, meio egoísta no processo todo de curtição, pode ser que isso já tenha uma consequência na, no, depois no quarto, na cama. Mas a questão da erotização não genital passa por conhecer outras partes do corpo. Uma prescrição muito comum para casais que estão tendo dificuldade para transar, não estão transando mais, é dizer: vocês não vão mais transar, tu vai prescrever isso, que é um paradoxo. Tu vai pedir para eles que querem transar mais, tu vai pedir para eles não transarem. E, como tema de casa, vai mandar eles explorarem coisas do corpo, que é uma coisa que já acontece lá desde o tempo da, da criança, né? Sem nem sexualizar isso, sim, mas uma criança na praia que pega um pouco de areia e bota no braço e sente a conexão da areia com o braço, a gente vai perdendo essa conexão com o nosso corpo com o passar do tempo. A gente não se dá conta de o que nos faz bem, é o ombro, é a nuca, as costas, o pé e toda a exploração dessas partes de todo o corpo, a coxa, tudo é algo que pode melhorar muito a qualidade sexual. Então, botar isso como tema de casa para fazerem isso, para não envolver genitais, por exemplo, fazer, pode até ser de roupa, de repente, vai ser muito importante. E em geral, vai em etapas, né? Então, primeiro não pode envolver genital, depois pode envolver genital, mas não pode envolver penetração. E aí no fim tu dá como tema, tá, agora podem transar. Mas em geral eles já quebram a regra e transam antes, que é um sinal de que estava dando certo, né? Se eles não estavam querendo, não estavam conseguindo transar e fizeram isso por vontade, porque apimentou muito a intimidade dos dois, é um ótimo sinal. Dilatadores. Excelente para vaginismo. O que a gente tem aqui? A gente tem uma ferramenta que pode ser começar com a menor possível e vamos pensar nas fobias e nos tratamentos de medo e de ansiedade, que é muito comum falar sobre dessensibilização sistemática. É quando a pessoa vai aos poucos se habituando a algo de forma que aquilo seja menos nocivo. Se pedir para uma pessoa que tem vaginismo para ela desenhar como é que é o tamanho de um pênis em relação ao tamanho de uma vagina, ela vai botar uma vagina muito menor, porque a pessoa não tem noção do tamanho de como é que funciona todo o processo, todo o canal vaginal, e um pênis muito maior. Mesmo se ela tiver experiências com homens muito avantajados, isso não muda o fato de que a vagina é muito elástica, ela tem uma capacidade muito maior do que esta pessoa com vaginismo imagina. Porque a experiência que ela tem é que quando começa a ter algum tipo de penetração, tudo vai contrair e ficar dolorido. Mas aí tu sugere, pergunta para ela, se for bem pequenininho assim, esse dilatador aqui, tu sentiria vontade para usar ele para penetrar-se? E a pessoa provavelmente vai dizer, ah, tá, ok, tão pequeno assim, imagino que não. Até porque
um expert está me dizendo, uma pessoa, um terapeuta está me dizendo que vai ficar tudo bem. E aí a pessoa usa aquilo sozinha, né? Como antes disso, até como tema de caso, tu pode pedir para ela abrir as pernas na frente de um espelho e ver onde é que é o lábio, onde é que é os grandes lábios, o canal, onde é que é o clitóris, toda a anatomia sexual feminina é muito desconhecida para muita gente, né? Para as próprias mulheres. E, e isso é um tema de casa que pode ajudar bastante. Mas bom, dilatadores, se a pessoa ficou confortável com o primeiro, não está machucando, não está sendo um problema, ok, tu sentiria vontade para ir para o próximo, esse segundo aqui, esse roxo, depois o amarelo, e assim por diante, a pessoa vai se convencendo através de muitas experiências tranquilas de que, no fim das contas, ela tinha um medo que não fazia sentido. E tem uma parte que é cognitiva e que é comportamental. A cognitiva vem através de tu conversar com a pessoa, de tu convencer ela com bons argumentos, trazer uma boa biblioterapia, né? Mostrar gráficos, mostrar desenhos para a pessoa ver que é viável, assim, não tem por que ela ter todos esses receios. E a parte comportamental é que não basta tu falar, ela tem que vivenciar aquele bem-estar, aquela experiência não desagradável. Algumas estratégias auxiliares, então, a biblioterapia, fazer as pessoas se informarem, verem gráficos, tabelas, desenhos, né, videoaulas que mostram de forma que a pessoa se aproprie do conhecimento. De novo, tudo a ver com o que a gente viu na aula de TCC, para todas as coisas, que é psicoeducação. Quanto mais a pessoa souber sobre o seu problema, quanto mais ela lê sobre estratégias e sobre o quanto é normal e quanto que não é feio estar com aquilo, melhor ela vai lidar com isso. Estratégia auxiliar pornografia. Bom, lembra que a gente falou que o pornô é um grande desserviço em termos de educação sexual, é verdade. Mas existe uma linha específica de pornô, que alguns vão chamar de pornô feminista ou pornô para mulheres, mas que na verdade ele nada mais é do que um pornô que se propõe a ser mais realista, né? Tem uma diretora muito famosa alemã chamada Erika Lust, e tem outras muito talentosas. Em geral são mulheres, mas não apenas, que participam do processo de criação e que é um pornô que visa ser uma relação mais consensual, que mostra um casal que tem uma trova legal numa festa, num jantar, que se conhece de uma forma mais verossímil, realista. Os corpos também das pessoas são pessoas muito bonitas, claro, não deixam de ser modelos, mas uh, nunca vão ser aquela coisa exagerada, assim. E vão focar no prazer, na conexão entre aqueles dois seres humanos e vão tender a ter uma historinha também. Em termos de roteiro, eles tendem a ser mais uh, verossímeis. Aí tu pensa, tá, mas quem se importa com roteiro num filme pornô? Bom, depende pra quê, né? Qual que é o propósito? Chega um momento que talvez não seja mais só para ter um pico de excitação muito grande. Lida também com as fantasias, com aprimorar o repertório que a pessoa tem de como falar, de como agir, e nesse sentido ter referências de pessoas mais sensatas, de pessoas que estão transando, mas estão se respeitando, estão conversando, né? Tem toda uma questão de respeito aí. Ótimo para indicar e prescrever. Fortalecimento pélvico é uma linha nova da fisioterapia, muito boa para os exercícios que as mulheres podem fazer, principalmente as mulheres, homens também, mas fortalecimento do canal vaginal, pompoarismo, que serve não só para ter prazer sexual e conhecer o próprio corpo, mas tem um grande efeito nesse sentido, mas também em relação à prevenção de uma série de problemas urinários, de infecção, né, a questão da higiene e, e é muito bom, muito bacana para o autoconhecimento, para a sensação de controle de prazer, as respostas que as pacientes têm depois que elas começam a fazer os exercícios pélvicos de fortalecimento do assoalho pélvico são de muita satisfação. Indico inclusive a página da Vagina Sem Neura no Instagram. Vagina Sem Neura, ela fala muito sobre isso.
Ela é a fisioterapeuta pélvica aqui do Rio Grande do Sul e ela tem mais de 80 mil seguidores e o trabalho dela ajuda muita gente. Recomendo. Bom, já falamos sobre desenvolvimento terapêutico, sobre proibição do coito, erotização sensual não genital, erotização genital, né, depois que a gente pode transar pensando no orgasmo, alguns exercícios específicos para cada demanda, como a gente já viu alguns, que eventualmente vão nos propiciar a recuperação do coito. Viagra. Bom, Viagra foi um remédio originalmente para cardíacos, cujo efeito era dilatar os vasos sanguíneos de forma que o sangue pudesse circular melhor. E o sangue circular melhor e estar mais dilatado, inclusive vale para o pênis. Com isso, um dos efeitos era propiciar que homens pudessem ter ereções mais desenvolvidas, ter ereções se eles estavam com dificuldade, mas vamos olhar para o seguinte gráfico e nenhum de vocês precisa ser expert em química para entender esse bando de coisa que tem aqui no meio. Vamos olhar só para o primeiro item, estímulo sexual. Ou seja, a pessoa tem que estar afim. Isso é fundamental. Não interessa passar por todo aquele processo químico se ela não começou estando afim. Se ela não está afim, ela não vai ter ereção peniana. Né? Tem que ter uma boa capacidade de concentração, de se manter ativo e presente no sexo. E é uma pena a dissimulação quando passam muitas histórias pela metade, né? A juventude aprende o Viagra como sendo um problema para sua solução. Tu vai tomar aquilo, vai ficar ereto por muitas horas e transar muito, sendo que eles tomam isso sem nem ter necessidade, sem nem ter tido experiências negativas ainda, mas estão com tanto medo da performance, que querem aquela ajuda, né? E se o medo tomar conta, não vai adiantar. A questão tem a ver com a liberação de se sentir à vontade, de poder ficar tranquilo. E eu vou encerrar nossa aula de hoje com esta frase de efeito que eu acho muito legal, que é: quando se trata de sexo, os 15 centímetros mais importantes são os que estão entre as suas orelhas. A saúde está na mente. Aqui o grupo do NAPSE, que é o núcleo que eu participei, eu sou colaborador deles lá, que é um núcleo em Porto Alegre que lida com demandas sexuais toda hora lá, pessoas chegando com tudo que é tipo de necessidade de terapia sexual. Recomendo também o grupo de pesquisa do Ângelo Brandelli, que trabalha com preconceito, vulnerabilidade e processos psicossexuais de todas as identidades e orientações sexuais. Bom, gente, por hoje vamos encerrar por aqui, né? Foi um pouco mais longo do que eu queria. Vou tentar fazer nossas aulas virtuais serem um pouco mais sucintas e direto ao ponto, mas muito legal que estamos aí focados no trabalho e fazer valer esse semestre. Fiquem atentos ao Blackboard, nossa comunicação vai ser por lá, em termos de como é que vão ser as próximas aulas, de como é que vão ser as tarefas que eu vou deixar para vocês, que vai valer como presença e como nota também. Beleza?